Olá amigos aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo e estamos trazendo aqui para você mais uma mensagem. Eu tenho certeza que Deus queria que eu falasse isso para você e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Mas antes de entrarmos na mensagem, se você gostar dessa mensagem, compartilhe nas redes sociais, deixe seu like nesse vídeo e se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, inscreva-se. E siga também o Guardei a Fé nas redes sociais. Nós sabemos, meus irmãos, que a natureza de Deus é o amor. Deus, independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecados, Ele nos ama, Ele nos amou e Ele sempre vai nos amar. Não importa os nossos erros, não importa o que venhamos a fazer, seja a pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, seja quem for, até aqueles que estão no inferno ou aqueles que serão condenados ao lago de fogo, todos têm o amor de Deus. Deus os ama. Deus não tem nada contra essas pessoas, porque a essência de Deus, a natureza dele é essa, é amor. Ele ama. Ele não tem nada contra o ser humano. Ele ama o ser humano. Mas não podemos esquecer que o caráter de Deus é a justiça. Ele é justo. A própria Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Isso é justiça. Se a pessoa vive uma vida reta diante de Deus, então se ela está plantando justiça, ela vai colher o fruto da justiça. Se ela é fiel a Deus, ela vai colher o fruto daquela fidelidade. Então, o caráter de Deus é a justiça. Só que a natureza dele é o amor. Mas o fato de Deus nos amar não quer dizer que ele vai nos inocentar diante dos erros que cometemos. Como eu disse, aquilo que eu plantar eu vou colher. Se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Não dá para eu plantar melancia e querer colher milho. Não existe isso. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. É isso que as pessoas precisam entender. Deus ele nos ama tanto que a própria Bíblia afirma isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele apenas não disse que nos ama, ele deu uma prova de amor. E essa prova de amor foi materializada no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele poderia dar um anjo, ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele preferiu oferecer o próprio Filho em prol da humanidade. Ele provou que amou mais o ser humano do que o próprio Filho. Foi isso que ele fez. Lembra de quando Abraão também ele foi provado por Deus e ele estava disposto a sacrificar o próprio filho Isaque por causa da ordem de Deus? Abraão iria provar para Deus que Deus era mais importante para ele do que o filho. Deus provou para a humanidade que a humanidade era mais importante para ele do que o próprio filho dele. Então, ele mostrou seu amor pela humanidade. Ele fez de tudo pela humanidade. Ele deu Jesus por nós. Jesus veio para esse mundo para nos ensinar, nos mostrar qual era a vontade de Deus. Deus, anteriormente, através da boca dos profetas, ele já tinha deixado ensinamentos de como ele queria que o ser humano vivesse diante dele. Nem todas as pessoas deram ouvidos aos profetas. Então ele mandou o próprio Filho. E ele mandando o próprio Filho, muitos também o rejeitaram. A exemplo de alguns discípulos, Pedro que o negou e Judas que o traiu. Então ele foi rejeitado. Só que em nenhum momento Deus deixou de ser amor. Ele sempre nos amou. Mas, como eu disse, o caráter dele é justiça. Lá em Isaías, no capítulo 5, eu estava lendo a respeito disso e gostaria de compartilhar essa leitura com vocês, que eu achei bem interessante.
E assim como me abençoou, eu tenho certeza que vai abençoar também a sua vida. Diz assim: que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Olha só como que isso é muito interessante. Deus perguntando: que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Olha só, o que Deus ainda precisa fazer pelo ser humano que ele ainda não fez? O que? Ele fez tudo. Ele já fez tudo pelo ser humano. Ele já fez de tudo para o ser humano não se perder. Ele já fez de tudo para o ser humano não ir para o inferno. E a maior prova disso é que ele deu o próprio filho. E não era qualquer filho. Quando Jesus foi batizado, veio essa voz do céu. A Bíblia cita isso, a voz que falou do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele tinha prazer em Jesus. A pessoa do Senhor Jesus era prazerosa aos olhos de Deus. Então ele mandou o seu filho, o filho dele foi perseguido, foi negado, traído, morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está assentado à direita do Deus Pai e tem nos céus o nome que está acima de todo nome. Então, o que ele tinha que fazer para salvar o ser humano, ele fez. Jesus veio ao mundo, ensinou a verdade, ensinou a vontade de Deus. E hoje ele está nos céus. Só que é como ele diz: e como esperando eu que dessem uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Deus fez tudo na intenção de salvar o ser humano. Ele, sendo conhecedor de todo o futuro, de tudo que existe, ele sabia que muitos não iam aceitar. Mas mesmo assim, ele mandou o seu filho. Ele provou que ele queria ajudar. Agora, cabe a cada um de nós, cabe a cada ser humano aceitar essa ajuda de Deus ou não. Ou aceita a salvação gratuita através de uma entrega de vida ao Senhor Jesus e vivendo longe do pecado, ou então essa pessoa está condenada ao inferno de fogo. O mundo já estava perdido e ele veio tirar o mundo dessa perdição. Só que ele, esperando que as pessoas fossem aceitar, muitas negaram, rejeitaram e, trazendo para os dias de hoje, zombam de Deus, zombam da Bíblia, fazem suas diz no versículo 5: agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Olha só: tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Sebe é cerca, e aqui ele fala que derribará o muro. Cerca e muro servem de proteção. Aqui ele diz que vai tirar a proteção para que seja pisada. E depois ele fala: torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Ou seja, o que Deus tinha que fazer, ele já fez. E uma vez ele vendo que as pessoas ignoram sua palavra, ignoram a sua direção e preferem seguir os seus próprios pensamentos e seus próprios caminhos, então nada mais ele pode fazer. Ele não pode mais ajudar aquela pessoa. Ele não pode mais se responsabilizar por aquela pessoa. Então o que ele faz? Ele deixa a pessoa seguir o caminho dela. Mas se amanhã aquela pessoa sofrer, padecer, se ela quebrar a cara, se algo de ruim acontecer na vida dela, ela não pode culpar a Deus, porque Deus fez de tudo. Por mim, por você que está assistindo esse vídeo, por toda a humanidade. Ele fez tudo por nós.
Agora cabe a cada um fazer a sua parte. Se o ser humano não quiser fazer a sua parte, mas preferir seguir os seus próprios caminhos, então Deus vai continuar perguntando: o que mais se podia fazer aí na minha vinha que eu lhe não tenha feito? Em outras palavras, eu já fiz tudo. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Essa é a direção de Deus para a sua vida hoje. E espero que essa direção possa lhe ajudar. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, enfim. Recomende para alguma pessoa. E eu tenho certeza que essa mensagem também vai ajudar essa pessoa. Deus abençoe. Forte abraço.